minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, no capítulo 4 da pluralidade das existências. Eu tô feliz porque eu tô sabendo falar essa pluralidade sem embolar a boca. E hoje nós vamos estudar transmigrações progressivas. Mas antes de começar, eu quero mostrar uma nota de Kardec explicando sobre a questão dos planetas, que é muito interessante. Dá uma olhada, vamos lá. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é a dos que tem habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância que esteja do Sol nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos, que na Terra animaram personalidades conhecidas, disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ha causado espanto que, nesse globo tão adiantado, estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda que, possivelmente, certos espíritos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender aqui, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias, em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que, naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que, entre esses graus, pode mediar lá a distância que vai, entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do instituto, só porque resida em Paris. As condições de longevidade não são, tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse, não posso avaliá-lo, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que, na Terra, uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal, porque não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Nossa, muito legal, né? Esse texto é sensacional e faz todo sentido, né? O tempo não passa igual nos planetas. No planeta mais próximo que a gente tem de Marte, o dia não dura 24 horas, né? Então, é muito claro entender que esses espíritos têm outras idades, têm outras constituições corpóreas, né? Por exemplo, de Júpiter, e aí dá uma olhada na primeira edição da Revista Espírita, que tem um relato de Mozart vivendo lá, né? E só que é um mundo menos material, um mundo gasoso, mas que tem vida, porque cada vida em cada planeta é de acordo com a constituição física permitida naquele planeta, né?
Beleza? Feitas essas considerações, então vamos para a pergunta de hoje, 189, as perguntas, né, sobre transmigrações progressivas. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Então, quando o espírito é criado, né, a vida é apenas instintiva, é como se fosse a infância espiritual. E ele complementa, né, os espíritos complementam esta resposta. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Bom, não custa repetir, Deus cria o tempo todo. Neste momento está criando novos espíritos, como nos criou um dia lá no passado distante, né? Então está criando o espírito igual todo mundo, né? Ignorante, sem conhecimento nenhum, sem saber de nada, e aqui está falando sobre a questão da primeira encarnação, como se fosse o da infância, né? A alma ensaia para a vida. Questão 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. É importante entender que nesta época a ciência chamava os povos originários de selvagens, tá? A ciência. Então, essa classificação, a gente nunca pode estudar uma obra sem contextualizar, sem saber quando ela foi escrita. Lembrando que nós temos leis no país, por exemplo, há 10 anos atrás, se eu não me engano, 10 anos atrás, racismo não era crime, né? Imagine há 150 anos atrás quanta coisa mudou, quanta coisa está diferente. Então, quando a gente entender aqui e for citado com selvagens, eles estão falando dos povos originários que naquela época, muita coisa para se descobrir, eram povos que viviam isolados e, claro, como o homem branco egocêntrico, né, eurocêntrico, não egocêntrico, eurocêntrico, achava que tudo fora da Europa era selvagem ou não dava o valor que a gente tem hoje, que a gente chama de povos originários ou indígenas, né? Então, naquela época se achava que não eram pessoas civilizadas, então chamava de selvagens, tá? E os espíritos já respondem, né? A dos nossos selvagens são almas no estado de infância relativa, pois que já são desenvolvidas, visto que nutrem paixões. Então, vai por aí o caminho. A subpergunta, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, de perfeição. Porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Agora, os espíritos voltam a falar sobre a alma primitiva, ou seja, aquela alma, aquele espírito que acabou de se encarnar, né? Teve a sua primeira encarnação. Não está falando dos tais selvagens citados aí por Kardec, que por sinal repetia o que a ciência da época, e que tem muita coisa aí no meio que hoje nos soa muito preconceituosa, e o né? Tanto que todas as obras onde tem essas questões que trata de raça, que naquela época tinha uma ciência que tratava disso, tem aí, foi feito um termo de ajuste de conduta, né, do Ministério Público com a FEB, por exemplo, com as editoras, para poder colocar lá as questões, né? Não é alterar uma obra. Quando você altera uma obra, vamos atualizar Monteiro Lobato. Não, não pode, gente. Um autor que escreve uma coisa, isso fica para o resto do tempo, né? Mesmo que esse autor morra, essa obra você não pode chegar e destroçar, né? Rasgar em pedacinhos. Não, eu acho que isso aqui é preconceito, eu vou tirar esse trecho daqui. Não se pode fazer isso com obra nenhuma. A doutrina espírita é a mesma coisa. É uma obra, apesar de estar em livre, né? Não tem direitos autorais, mas se você tem
não tem menosprezo, né, pela obra, porque imagina, cada um que distorce uma coisa que acha que hoje é preconceituoso, daqui a 100 anos não vai ter quase nada da obra original, talvez. Bom, isso chama Bíblia. E na verdade na Bíblia nem modificaram por ser muita coisa preconceituosa, eles modificaram para ter poder mesmo, porque o preconceito ficou lá bonito. Vamos ver a explicação que Kardec dá para essa pergunta aqui sobre a questão das paixões e, enfim, vamos lá. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução cedilha maiúsculo O, mas, assim como, na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Muito bem, tranquilo de entender. Vamos para 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? A resposta, não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então não dá para a gente dar um salto, né? Como assim não dá para a gente dar um salto de criança para adulto com 40 anos de experiência? Mas dá para a gente adiantar, né? Sendo o melhor possível que nossa compreensão, nossa inteligência permite, para que a gente avance mais rapidamente e sem muitas penas, né? Sem ser penoso, né? Esse avanço nas outras vidas. E a subpergunta: pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amargura, menos cheio de amargura? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho NHO. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Não sei porque o Zezinho não sabe falar caminho. Algumas vezes, perdoa aí, tá? Mas ele lê melhor que eu. Então, realmente, a gente pode preparar a próxima existência para uma existência mais tranquila. Quem sabe, talvez, nem mais no planeta Terra, num planeta menos denso, né? Depende do que a gente faz hoje. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Você percebe que essa pergunta vem à torta direito, Kardec refaz de diversas maneiras e os espíritos respondem a mesma coisa. Não, um espírito não regride. Ele pode, por exemplo, ter nascido rico nessa existência, na próxima vai nascer pobre, ou seja, é o que ele falou aqui, posição social, mas não como espírito. Ele nunca vai nascer no mundo onde ele já cumpriu tudo que tinha que cumprir, ou no mundo inferior, enfim, ele não anda para trás, tá? 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. Eu acho que celerado aí está falando sobre a questão de um
de um bichinho, né? Eu acho que um animal, enfim, dos mais menos complexos possíveis, né? Obviamente não. Tá vendo? Kardec insiste, ele insiste em ficar e os espíritos o tempo todo falam, não, daqui a pouco ele fala assim, não te falei, burro, eu te falei 1 milhão de vezes, por que você está me perguntando outra vez? Eita, rapaz! Subpergunta, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. Bom, isso é o sentido de tudo, né? Já que não tem jeito da gente regredir, qual é o caminho? Ir para frente. A gente pode teimar em ficar no mesmo lugar por muitas vidas, regredir jamais. Mas quando a gente cansar do mal, cansar do egoísmo, a gente vai caminhar para o bem e o destino de todo mundo é espírito perfeito. E Kardec faz uma observação aqui, vamos ver. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descendo a categoria que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão, frequentemente, na razão inversa da eleva-se cedilha maiúsculo O das qualidades morais erodizera Rei Jesus. Carpinteiro. Elevação, Zezinho, das qualidades morais. Realmente, a gente está nessa roda da fortuna, né? Que Karl Orff fez no Carmina Burana, que uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. O importante é que tudo é aprendizado. 195. As possibilidades de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada crê e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado e, então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso e essa é a razão porque, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquiriram pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Então é assim, realmente, para quem está no caminho torto, né? Não adianta, não vai pensar, não, eu tenho tempo, eu tenho eternidade, né? Eu tenho a minha imortalidade para poder seguir adiante e tá tudo certo, depois eu corrijo isso. Mas e as complicações que você faz na vida atual fazendo coisa errada? Você não conta com isso, não? Os inimigos que serão seus obsessores e quantas encarnações você vai precisar depois para consertar essa lambança que você vai fazer nessa, né? Então não faz sentido nenhum. E Kardec vem fazer uma observação. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Então, realmente, eu acho que faz muito mais sentido a gente entender que podemos errar, mas depois a gente tem que consertar as caquinhas. Não vem com a história de que Jesus me lavou com seu sangue. Eu matei 30, mas Jesus me perdoou. Não, filho, você tem 30 pessoas para acertar a conta, né? Que provavelmente vai ser 30 obsessor na próxima vida e que você vai penar pra caramba até conseguir o perdão deles. Né? Então isso não é uma coisa simples. Jesus não veio fazer mágica e muito menos levar, né, limpar as nossas caquinhas que a gente faz, porque é muito cômodo, né, acreditar nisso que as religiões dizem. Jesus me lavou com seu sangue, eu estou errado. Beleza, você está fazendo a coisa certa da agora para frente?
Maravilha, valeu, mas todo o resto vai ter consequência e você vai ter que pagar por isso, não tem escapatória. É uma lei divina, né? Não tem como entortar essa lei divina. O que você pode fazer é que com o bem, né? Acho que São Paulo falava, Paulo apóstolo falava, o bem cobre uma multidão de pecados, né? Então, com coisas boas, você vai apagando o seu rastro de coisas ruins que você fez. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Sim, é exatamente isso. Perfeito. O Zezinho tá ficando louco, ele já tá pulando para lá e para cá. Tem uma subpergunta. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Teu espírito... Simples assim, né? Tá dando pau no Zezinho mesmo. Simples assim. O espírito é tudo, né? Então a gente manda. E Kardec tem uma observação. O suco da vida nos oferece... da vide, eu acho que deve ser o suco de uva, nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. E sim, a gente estava falando do suco de uva, suco da vide. Essas traduções podiam ser melhoradinhas, né? Não altera nada, mas a gente vai ter que adivinhar que vide está falando de videira e está falando da uva, fica meio complicadinho. Mas beleza, com isso nós encerramos o estudo de hoje. No próximo episódio continuaremos estudando o mesmo capítulo com o título Sorte das Crianças Depois da Morte. Olha, tem coisa muito legal para a gente ver junto. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até mais. Tchau!